Bom, recentemente começou a rolar aí no Instagram, né, esse suposto artigo que trata sobre os ganhos de massa muscular no glúteo, utilizando a elevação pélvica. E aí é um estudo que não está publicado ainda, né, ele saiu somente em pré-print, é um estudo aí do Cassiano, que é do grupo do professor Edilson Cirino, beleza? Então não passou pelos procedimentos de publicação, mas muita gente já teve acesso ao pré-print. A gente vai discutir aqui o que esse estudo tem para mostrar, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender é os objetivos desse estudo. Eles tiveram o objetivo de comparar os ganhos de massa muscular na região do glúteo máximo, em uma região do glúteo máximo, perdão, realizando leg press e stiff versus leg press, stiff e elevação pélvica, sob a hipótese de que a elevação pélvica potencializaria os ganhos. Ah, Victor, não entendi bem. Calma, vamos analisar o desenho do estudo, que vai ficar tudo mais claro. Então, basicamente, eles pegaram 33 mulheres jovens, destreinadas, né? Eles só falam que eram destreinadas, não dizem se elas já tiveram experiência prévia na musculação ou não. Só falam que estão há 6 meses sem praticar nenhum tipo de treinamento resistido, musculação. Ok? Elas tinham idade ali, em média, de 22 anos. E elas foram randomizadas em 2 grupos. Victor, como foi feita a randomização? Não diz, só diz que foi randomizado. Ok? Talvez quando sair a publicação oficial, talvez eles falem, mas enfim, só diz que foi randomizado. E aí elas foram divididas, né, nesses 2 grupos. 18 das mulheres, elas foram para o grupo que fazia elevação pélvica e 15 delas foram para o grupo que não fazia elevação pélvica. E aí, durante 10 semanas, elas treinavam 3 vezes por semana, né, em dias não consecutivos. O estudo fala que foi segunda, quarta e sexta. E elas realizavam 4 exercícios de 2 séries de 10 a 15 repetições máximas, ou seja, repetições carregadas ali até a falha concêntrica momentânea. E aí, por que eu falei 4 exercícios e não 5? Porque o único grupo que fazia 5 exercícios era o grupo em que as mulheres faziam a elevação pélvica. E aí, os exercícios eram leg press, puxada, stiff, supino. E aí, quem fazia a elevação pélvica realizava a elevação pélvica após o supino, e quem não fazia terminava seu treino no supino. Ah, Victor, por que foi usado puxada e supino se o estudo é sobre hipertrofia do glúteo máximo? Não tem nada a ver. Bom, é que esse estudo é um pequeno recorte de um projeto maior que eles buscaram analisar as respostas a um treinamento full body. Então, por isso que esses 2 exercícios estão aí. Beleza? Mas é o seguinte, o grupo que realizou a elevação pélvica realizou ela depois do supino, e o grupo que não realizou a elevação pélvica terminou seu treino no supino. Beleza? Entendido isso? E aí eles realizavam a cadência, né, a velocidade de movimento de 2 segundos na excêntrica, 1 segundo na concêntrica, e faziam um pico de contração de 1 segundo entre a fase concêntrica e excêntrica. E aí foram utilizados intervalos entre séries de 2 minutos e intervalos entre exercícios de 3 minutos. Além disso, todas as sessões eram supervisionadas, como relata o estudo, numa relação de 1 para 2, ou seja, um supervisor, um professor, treinador, personal, enfim, para duas alunas no caso, né, para garantir questões técnicas de marcar intervalo, enfim, de todo o protocolo da pesquisa. Beleza? Então, o desenho do estudo era esse. Ah, Victor, mas e a amplitude de movimento? Como foi? Cara, não fica claro. Tá? Eles dizem que tem um arquivo suplementar mostrando como foi a posição inicial e final de cada exercício, mas isso não consta no documento que eu tive acesso. Por ele citar muito o Brett Contreras e pelo Brett ser um cara que estuda bastante elevação pélvica, a gente imagina que a posição inicial e final, né, a amplitude, foi mais ou menos parecida com essa da foto que eu tirei diretamente de um estudo do Brett Contreras. Mas o agachamento, a gente não sabe se foi amplitude total, amplitude parcial, stiff, a gente não sabe como foi, a gente tem essa resposta ainda, beleza? Então tem essa questão, tranquilo? Sobre o método de avaliação e local, eles analisaram a hipertrofia do glúteo máximo em uma região, beleza? Eles utilizaram ultrassonografia modo B e, ok, é melhor, geram imagens melhor do que a ultrassonografia do modo A, mas o padrão ouro para avaliar ganho de massa muscular é a ressonância magnética. Ah, Victor, mas é caro, dá trabalho, beleza? Realmente é caro, é trabalhoso, o equipamento é muito grande, e as imagens de ultrassonografia são bem aceitas para avaliar hipertrofia muscular. Então, basicamente,
eles avaliaram a hipertrofia em uma região do glúteo máximo que está a 50% da distância do trocânter maior do fêmur e as vértebras sacrais. Então, é basicamente essa distância, né? Esse ponto aqui, a metade. Então, eles analisaram o crescimento muscular nessa região do glúteo. Beleza? Então, foi somente nessa região e nenhuma outra. Tranquilo? Indo para os resultados, o primeiro ponto importante é a aderência, né? Ambos os grupos, eles completaram mais de 85% das sessões. Ou seja, então de 30 sessões, eram 10 semanas, 3 sessões por semana, de 30 sessões eles compareceram a mais de 25. Então, não houve diferença entre a aderência, né, entre os grupos. Então, a gente pode inferir dados precisos sobre esse estudo. Os resultados de ganho de massa muscular, cara, é o seguinte, cada bolinha dessa representa uma pessoa, tá? Essas bolinhas aqui representam o grupo das mulheres que não fizeram elevação pélvica. E essas bolinhas cinzas representam o grupo das mulheres que fizeram elevação pélvica. Então perceba que teve mulher que conseguiu ganhar bastante massa muscular na região do glúteo utilizando somente leg press stiff. Outras não conseguiram ganhar tanta massa muscular mesmo utilizando elevação pélvica. Outras já conseguiram ganhar mais massa muscular utilizando elevação pélvica, mas eu não quero que você se atente a isso. Eu quero que a gente se atente à média, ok? E a média está aqui, esses dois balãozinhos. Vamos se atentar aqui. O que a gente percebe é que ambos os grupos, quem fez e quem não fez elevação pélvica, ganhou massa muscular na região do glúteo. O grupo que não fez aumentou em 0,25 centímetros a região medida, ok? Só que o grupo que fez elevação pélvica conseguiu aumentar mais ainda a hipertrofia dessa região do glúteo, ganhando cerca de 0,40 centímetros de tamanho nessa região. E isso, para a estatística, foi significativamente maior. Então, a gente pode dizer que as mulheres que fizeram elevação pélvica ganharam mais massa muscular na região do glúteo. Os tamanhos de efeito, eu não tenho os números exatos aqui, mas foi um efeito pequeno para o grupo que não fez elevação pélvica e um tamanho de efeito moderado para o grupo que fez elevação pélvica. Beleza? Ah, Vitor, e se o estudo tivesse durado 12 semanas, o tamanho de efeito poderia ser grande? Cara, não sei. Simplesmente a gente não sabe. Beleza? Mas é provável que sim, quanto mais tempo, a gente pode... Lógico que a gente vai ter uma diminuição da resposta da hipertrófica, né? Mas é possível que a gente tenha tamanhos de efeitos maiores. Tranquilo? Então, entendido isso, o grupo que fez elevação pélvica teve mais hipertrofia na região do glúteo. Tranquilo? E aí, se a gente pegar uma imagem que foi disponibilizada, isso aqui é uma imagem de ultrassonografia, tá? Disponibilizada no estudo, de uma das mulheres do grupo que fez elevação pélvica. Então, o que a gente percebe é um aumento de 10% no tamanho do glúteo em uma das mulheres que fez elevação pélvica. E o que estou vendo acontecer é muita gente dizendo o seguinte, está vendo? Quem fez elevação pélvica teve aumentos de 10% na espessura do glúteo, né, na região avaliada. Cara, não tem como dizer que esses 10% de aumento é por conta da elevação pélvica, porque eles não analisaram os exercícios de maneira separada. Não tem como dizer se 5% dessa hipertrofia foi devido ao leg press, 3% devido ao stiff e 2% devido à elevação pélvica. Simplesmente não tem como afirmar isso. Cresceu 10%, mas a gente não sabe o potencial, né, o efeito de cada exercício sobre esses 10%. Tranquilo? Então, a gente não pode afirmar que foi a elevação pélvica que fez crescer 10% do glúteo. Não é assim que funciona. O desenho de estudo não permite que a gente afirme isso. Beleza? Então, o que a gente pode afirmar é o quê? Que a elevação pélvica não é inútil. Beleza? Porque o grupo que fez elevação pélvica realmente teve uma maior hipertrofia dessa região. Então, a gente não pode falar, elevação pélvica não funciona. Bom, elevação pélvica funciona. Aumenta os resultados no tamanho do glúteo. A pergunta que fica, pessoal, e se esses sujeitos da pesquisa fossem treinados, fossem mulheres treinadas? Será que o resultado seria o mesmo? Fica essa questão. E se o volume fosse equalizado? Porque como a gente viu, eram 4 exercícios, né? 5 para o grupo que fazia elevação pélvica
E eram 2 séries por exercício. Então o grupo que fez leg press e stiff fez 4 séries por sessão. E o grupo que fez leg press, stiff e elevação pélvica eram 6 séries por sessão. E se a gente fizesse 3 de leg press e 3 de stiff para compensar essas 2 séries que faltaram no grupo que fez elevação pélvica? Como seriam os resultados? Será que a elevação pélvica teria essa vantagem sobre os ganhos de massa muscular? É uma pergunta que fica, né? E se outro exercício fosse adicionado, ao invés de ficar faltando? Então, se um grupo fizesse leg press, stiff e afundo, e o outro fizesse leg press, stiff e elevação pélvica, será que os resultados seriam semelhantes? Seriam diferentes? Enfim, não tem como saber. E essa pergunta é importante, sabe por quê, pessoal? Porque para montar a barra de elevação pélvica, dá trabalho, né? Dá trabalho. Você tem que sair desse equipamento, montar a barra, pegar step, muita gente bota step, enfim. Então, cara, se a ciência mostrar que não tem diferença entre elevação pélvica e um exercício, vamos lá, o afundo, é muito melhor você fazer o afundo, porque você não vai precisar montar a barra, ter tudo. Enfim, cara, são estratégias. São estratégias. E são perguntas pertinentes que devem ser feitas e devem ser respondidas. Beleza? E se as séries não fossem conduzidas até a falha? Porque esse estudo foi conduzido com iniciantes. Geralmente a gente não coloca iniciantes para treinar até a falha. Não estou dizendo que não pode, ok? É uma estratégia, ok? Tem muita gente que não utiliza essa estratégia de treinar iniciantes até a falha. E se esse estudo não tivesse conduzido as séries até a falha? Será que os resultados seriam semelhantes? Bom, são perguntas que ficam, beleza? Mas a partir desse momento, a gente não pode mais afirmar que a elevação pélvica é inútil. Ela tem um potencial hipertrófico, assim como os estudos com biomecânica básica, né, estavam mostrando que existia torque, né? Estudos mostravam que existia ativação muscular alta, e aí faltava o estudo mostrando que ela pode ter um potencial hipertrófico, né? Medidas de longo prazo. E realmente a elevação pélvica tem esse potencial. Então a gente não pode falar que a elevação pélvica é inútil, mas fica uma série de perguntas que devem ser respondidas, beleza? Então, sem paixões, sem tara em nenhum exercício, são perguntas lógicas e racionais que vão surgir, né? Vão surgir estudos comparando a hipertrofia do glúteo fazendo agachamento profundo, fazendo elevação pélvica, enfim, vai surgir muitas respostas, mas não tem como dizer que a elevação pélvica é melhor do que os outros exercícios, como a gente viu, porque tem uma série de problemas, né, esse estudo. E é isso, cara. Mais respostas têm que surgir para a gente poder afirmar mais coisas, mas a partir desse momento a gente não pode mais afirmar que a elevação pélvica é inútil. Beleza, pessoal? E é isso. Espero ter contribuído, né, com o pensamento aí científico de vocês. E até a próxima. Show?